Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos. É uma honra receber aqui na FEA Ribeirão Preto para o projeto Diálogos com a Comunidade do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade. É uma honra recebê-los, né, nesse projeto. Hoje teremos a palestra Desbloqueando o Potencial Humano, Pessoas, Cultura e Tecnologia na Prática, a execução estratégica da gestão de pessoas, com o professor Dr. Dalberto Chiavenato, juntamente com o Lucas Chiavenato, que é CEO do Instituto Chiavenato. O professor Chiavenato é uma referência nacional e internacional em administração e recursos humanos, doutor e mestre em administração, fundador do Instituto Chiavenato, autor de dezenas de obras, na verdade 53 obras, aqui o Lucas me lembrou muito bem, 53 obras adotadas por cursos e empresas e ocupante da cadeira número 48 da Academia Brasileira de Ciências da Administração. Sem entrar em detalhes, basta dizer que sua trajetória une pesquisa, ensino, prática, influenciando gerações de profissionais de RH. Lembramos que há transmissão ao vivo pelo canal oficial da faculdade no YouTube. O programa de pós-graduação já aproveita, não é, o evento para anunciar o seu novo edital de seleção para a turma de 2026, com as inscrições de 29/6 a 24 de julho de 2026. Nós teremos vagas em breve, com o início das aulas em 14 de setembro de 2026. Né? Mais informações sobre o nosso programa de mestrado e doutorado estão no site do programa. Tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o professor Chiavenato, Lucas Chiavenato e os familiares que estão aqui acompanhando o professor. Uma salva de palmas para o professor. Senta nessa aqui, Lu. Nessa aqui. Melhor, Uhum. Tá legal aqui. Isso. Boa noite, senhoras, senhores. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer aos estimados professores, pesquisadores, mestres e doutores, mestrandos e doutorandos do FEA USP, bem como toda a comunidade de Ribeirão Preto. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. E estar aqui hoje, em Ribeirão Preto, tem para mim um significado de que transcende o convite acadêmico. Ou seja, esta não é uma cidade de excelência universitária, é, sobretudo, uma região que dialoga com a minha própria história. Eu sou viradourense, uma pequena cidade do estado de São Paulo. E voltar para a minha região é, de certa forma, revisitar minhas origens, o meu passado, minhas primeiras referências,
os valores que moldaram não apenas o profissional, mas o ser humano que eu sou. Há algo de profundamente significativo e gratificante em retornar às origens após uma longa trajetória de vida acadêmica e profissional. Porque é nesse movimento que compreendemos que o conhecimento não é apenas aquilo que acumulamos, mas, sobretudo, aquilo que conseguimos ressignificar ao longo do tempo. Talvez seja justamente isso que a administração, em seu nível mais elevado, nos exige hoje: capacidade de ressignificação. Isso é muito importante. Antes de avançarmos, eu quero registrar alguns agradecimentos. A minha esposa, Rita, minha companheira de vida e de jornada ao longo dos últimos 45 anos. Em cada livro que escrevi, há uma dedicatória a ela. E em cada dedicatória, há muito mais do que palavras. Há a presença marcante, constante e essencial dela em meu trabalho. Porque nenhuma obra se constrói sozinho. Por trás de cada página, de cada ideia, de cada contribuição que tive a oportunidade de oferecer à administração, esteve o seu apoio, o seu equilíbrio, a sua sensibilidade e, sobretudo, o seu amor. Rita não apenas acompanhou essa trajetória, ela o sustentou, a inspirou e a tornou possível. Ao meu neto e administrador, Lucas Quevenato, meu querido neto, que hoje lidera um Instituto Quevenato, após uma sólida trajetória em empresas multinacionais dos setores de saúde, tecnologia e educação. Ele representa algo que considero fundamental no campo da administração: a capacidade de preservar fundamentos, ao mesmo tempo em que questiona, se atualiza e se transforma. Essa tensão, essa continuidade e renovação entre legado e reinvenção, e ele é muito criativo, é em si um objeto legítimo de estudo e reflexão acadêmica. Agradeço de forma especial a FEA, USP, de Ribeirão Preto, uma instituição que simboliza o rigor científico, a produção de conhecimento de alto nível e a formação de pessoas capazes de influenciar o pensamento administrativo no Brasil e no mundo. Registro também o meu agradecimento ao Gustavo, aluno do mestrado em contabilidade, pelo empenho, convite e pela dedicação à organização desse encontro. E ao professor Ricardo, coordenador da pós-graduação em contabilidade da USP Ribeirão Preto, pela acolhida e pelo compromisso com a excelência acadêmica que essa instituição representa. Vivemos um momento único na história da administração nos dias de hoje. Um momento em que tecnologia, sociedade e trabalho mudam ao mesmo tempo e em
em velocidades diferentes. A isso eu chamo de descompasso estrutural. As organizações estão aceleradas, estão se acelerando a cada vez mais. A tecnologia está acelerando, mas o ser humano continua sendo humano. Sensível, complexo, emocional e muitas vezes imprevisível. E, sobretudo, extraordinário. A gestão do talento humano, portanto, não pode ser apenas operacional. Ela precisa ser, sobretudo, estratégica, científica e profundamente humana. E a partir dessa perspectiva que introduzo o tema que nos reúne nesta noite, a nova gestão do talento humano. Pessoas, cultura, tecnologia. PCT. Uma abordagem sistêmica para a execução estratégica da gestão de pessoas. Sucesso, portanto, a todos nós nesse empenho. Muito boa noite a todos. Meu nome é Lucas Chiavenato. É um prazer acompanhar o professor Chiavenato em mais essa conferência. Desde 2009 que eu tenho o prazer de colaborar não só com o professor, mas com o meu avô também, e de aprender muito com ele nos últimos quase 20 anos aí de carreira. Eu venho de uma trajetória também da administração, com especializações em planejamento estratégico e gestão de pessoas, e atualmente faço parte do Conselho Regional de Administração de São Paulo, no grupo de excelência voltado para pesquisa sobre o futuro do trabalho, né? Como que está acontecendo as transformações no mundo do trabalho de acordo com as mudanças que o professor acaba de mencionar. Eu acredito que 3 forças têm o poder de mudar o mundo: saúde, educação e empreendedorismo. E a minha carreira é dedicada a desenvolver essas 3 áreas. E nós, junto com mais de 50 pessoas que hoje formam o Instituto Chiavenato, estamos transformando líderes e organizações através do ensino da administração e especialmente da gestão de pessoas, que é uma área da administração para a qual nós damos um foco muito especial. O Instituto Chiavenato nasce do legado literário do professor Hidalberto Chiavenato, que hoje é composto por 53 obras seminais, adotadas em 23 países e que são referência na formação de administradores desde o primeiro ano da graduação. Inclusive com o nome da cadeira TGA, Teoria Geral da Administração, nomeada pelo próprio professor em 1974, quando ele lançou a primeira edição do livro Teoria Geral da Administração. E desde então a sua obra não ficou estática, ela foi sendo permanentemente atualizada. Algumas de suas obras estão na 20ª edição, lançadas em 2025, com todas as atualizações do mundo do trabalho, da sociedade e das novas exigências das organizações. Então são 5 décadas de excelência acadêmica e influência executiva dentro das empresas. E nós agora estamos voltados para o futuro, mas, claro, olhando o presente. E a metodologia PCT, que o professor acabou de introduzir, pessoas, cultura e tecnologia, é o olhar para 2030, para o que a gente acredita que é o futuro da gestão do talento humano. Pois não existe gerenciar pessoas sem gerenciar a cultura e sem gerenciar a tecnologia de forma sistêmica e sinérgica, e não de forma fragmentada como nós vemos hoje
e como nós vamos explorar um pouco mais aqui ao longo da noite. O Instituto Chiavenato se orgulha de ter contribuído na formação de mais de 10 milhões de administradores ao longo desses 50 anos e de ter atuado em mais de 500 empresas de diversos segmentos, promovendo consultoria organizacional e também mentoria para executivos e novos líderes. O Instituto se expandiu para além dos livros do professor Chiavenato, permeando outras 7 áreas de atuação, passando por serviços de apoio à educação superior, serviços de consultoria, serviços de apoio à educação corporativa, dentre outras soluções da área educacional. Quem tiver interesse em seguir o Instituto Chiavenato, pode apontar a câmera aqui para o QR Code. Nós vamos ficar felizes em tê-los aí na comunidade do Instituto Chiavenato e compartilhando conteúdos não só do professor Hidalberto Chiavenato, como também de todos os consultores e consultoras associadas do Instituto Chiavenato. Muito bem. Então, para a gente dar início aqui à palestra Nova Gestão do Talento Humano, Pessoas, Cultura e Tecnologia, a nova metodologia do professor Hidalberto Chiavenato, PCT, uma abordagem sistêmica para a execução estratégica da gestão de pessoas. Então, passo a palavra ao professor para dar início à palestra. Obrigado. O Lucas falou muito bem, porque hoje nós temos que fazer uma sinergia entre pessoas, cultura e tecnologia dentro das nossas empresas. Então, minhas amigas e meus amigos, antes de falarmos do futuro, eu quero começar pela evolução. Quando eu iniciei a minha trajetória, já são 7 décadas, observando, pesquisando e vivendo a vida organizacional, o RH era conhecido muitas vezes como o chefe de pessoas. Exclusivamente isso. Um papel essencial, sim, mas predominantemente burocrático. Folha, ponto, normas, controles. Um RH para simplesmente garantir ordem dentro das organizações. Mas a história não parou aí. Ela acelerou. Eu vi a passagem das relações industriais de recursos humanos, depois para o RH estratégico e agora para algo ainda maior, a gestão do talento humano. Não mais a gestão de pessoas, mas a gestão do talento que elas têm. Elas precisam ser lideradas e não administradas ou geridas. Um RH que não administra apenas pessoas, administra o talento que as pessoas têm. As pessoas são lideradas. Um RH que deixa de ser setor e passa a ser arquitetura organizacional. E por que isso aconteceu? Porque o mundo empresarial ficou muito mais curto. No passado, a expectativa média de grandes empresas era algo como 75 anos ou até mais. Hoje, os estudos, análises, mostram que esse tempo caiu para algo próximo de 15 anos. Um sinal claro de que a competição, a inovação e a ruptura passaram a ser permanentes. Agora pensem no paradoxo. Nunca tivemos tantos dados, tantas ferramentas, tanta tecnologia. E, ao mesmo tempo, convivemos com mais sinais de desgaste, afastamentos por saúde mental, desengajamento, perda de sentido, rotatividade.
A própria Agenda Mundial dos Líderes de Gestão de Pessoas aponta essa tensão. A tecnologia avança, a cobrança por crescimento e eficiência aumenta e a cultura sofre uma erosão silenciosa, se não for cuidada no dia a dia. Quando falamos de gestão do talento humano, em 2026, não estamos falando apenas de tendências, estamos falando de uma verdadeira tempestade perfeita, uma mudança enorme, uma transformação grandiosa, uma convergência inédita de forças que está remodelando o trabalho, os líderes e as organizações, tudo isso ao mesmo tempo. E a pergunta é: estamos preparados para navegar nesse novo ambiente? Ou ainda estamos tentando usar mapas antigos para mares completamente novos? Veja. A primeira força dessa tempestade é a aceleração contínua. Hoje, mais de 80% das organizações já utilizam inteligência artificial generativa. No entanto, apenas 1% consegue extrair dela um retorno real. Isso revela algo muito importante. A tecnologia está correndo muito mais rápido do que as pessoas conseguem acompanhar. Nós, gestores de pessoas, precisamos ser a ponte, o amortecedor, o ponto de equilíbrio. Isso é muito importante. A tecnologia acelera, o ser humano assimila. Se não cuidarmos desse descompasso, criamos uma empresa rápida, porém perdida. A segunda força é a pressão, talvez a mais sentida no dia a dia. As organizações querem fazer mais, cada vez mais rápido e com menos recursos. É a busca incessante por produtividade, eficiência e redução de custos. Mas a pressão cresceu mais rápido do que a estratégia e o suporte das lideranças. As condições de trabalho não acompanharam e muitas vezes as lideranças também não. E o que acontece? Afastamentos, rotatividade, engajamento em queda, e nunca foi tão necessário cuidar do ser humano para sustentar o desempenho. Pressão sem apoio não gera resultados, gera rupturas. E assim chegamos à terceira força, a erosão. Quando tudo acelera demais e quando a pressão se torna constante, o primeiro elemento a se deteriorar é a cultura. Valores deixam de orientar decisões. Líderes perdem referências. O ambiente se fragmenta. E sem cultura não há estratégia, não há liderança, não há sustentabilidade. Cultura não é ego, não é algo que esteja na parede, lá escrito. É algo que está nas pessoas. E quando as pessoas se perdem, a cultura se perde juntamente com elas. Quando combinamos aceleração, pressão e erosão, formamos a tempestade perfeita.
Essas forças exigem um novo RH, um novo modelo de liderança e uma nova forma de enxergar o talento humano. Já não basta administrar pessoas, isso é o passado. É preciso entender pessoas, desenvolver pessoas, inspirar pessoas e proteger pessoas. O novo RH é estratégico e é humano, muito humano. É tecnológico e é sensível. É analítico e é afetivo. Depois de atravessarmos essa tempestade perfeita, fica claro que precisamos de novos mapas, novas bússolas e novos caminhos pela frente. Se o mundo mudou, a gestão de pessoas também precisa mudar. É preciso integrar, harmonizar e dar sentido ao sistema humano da organização. E foi justamente para responder a esse desafio que, ao longo de décadas de pesquisa, prática e reflexão, nós desenvolvemos a metodologia PCT. Pessoas, cultura, tecnologia. Isso num sistema integrado. Um modelo simples, aparentemente simples em sua essência, mas profundamente poderoso em sua prática. Um modelo que reconhece que não existe estratégia sem pessoas. Não existe futuro sem cultura. E não existe competitividade sem tecnologia. E que o sucesso só acontece quando esses três elementos estão alinhados, conversando, reforçando-se mutuamente. Vamos compartilhar com vocês como esse modelo tem transformado as organizações no Brasil, na América Latina, na África lusófona, e porque ele se tornou a espinha dorsal da chamada nova gestão do talento humano. Encaminhando para o encerramento dessa parte, eu gostaria de compartilhar uma convicção que amadureci ao longo da minha trajetória acadêmica. Nenhum legado existe para ser simplesmente preservado. Ele existe para ser criticamente analisado, continuamente aprimorado e, sobretudo, projetado para o futuro que virá. Ao longo de mais de 7 décadas dedicadas à administração e à gestão de pessoas, acompanhei sempre a evolução dos modelos organizacionais, das tecnologias e das formas de pensar o trabalho. Mas, como bem sabemos, no ambiente universitário, o conhecimento é dinâmico por natureza. Ele se constrói no diálogo entre gerações, na revisão de pressupostos e na capacidade de formular novas respostas para contextos novos. É justamente nesse ponto que encontro uma satisfação muito especial ao observar a atuação da nova geração, aqui representada pelo Lucas Quevenato, que não apenas dá continuidade a esse percurso, mas o reinterpreta à luz dos desafios contemporâneos, integrando novas perspectivas, novas tecnologias e novas formas de pensar
a gestão. Por essa razão, convido o Lucas a dar continuidade à nossa reflexão, aprofundando a apresentação da metodologia PCT. Pessoas, cultura, tecnologia, em sua aplicação prática e em seu potencial de contribuição para as empresas. Muito obrigado, Ribeirão Preto, muitos sucessos a todos sempre e viva o Lucas. Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade à apresentação, eu vou mostrar então a aplicação prática da metodologia PCT e a força da sinergia entre esses 3 pontos. Então, como o professor acabou de nos dizer, em sua essência, a metodologia é simples. Pessoas, cultura e tecnologia são temas comuns dentro das empresas. Agora, o que a gente observou e observa até hoje é esses 3 temas sendo tratados de forma fragmentada dentro das empresas. Então, o desenvolvimento das pessoas é responsabilidade do RH, a cultura é algo intangível muitas vezes, responsabilidade do RH, e a tecnologia normalmente é responsabilidade de um CIO, de um diretor de tecnologia. O que nós defendemos é que o profissional de RH tem que ser o melhor amigo do CTO, do profissional de tecnologia atualmente. E também dos líderes, que, afinal de contas, são quem constrói a cultura da empresa de fato. Então, a visão sistêmica e a interconexão vital entre esses 3 pontos é o grande diferencial da metodologia. E nós vamos explicar um pouquinho mais como isso se aplica. O estudo que deu base a essa metodologia analisou mais de 500 empresas, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto na África lusófona, como o professor mencionou. E um fator que nos chamou muito a atenção é que na maior parte dessas empresas, a maior parte dessas empresas apresentou crescimento de receita e crescimento de rotatividade. Então a organização cresce e os talentos saem. Esse é o grande dilema de diversas organizações atualmente. Esse fenômeno, ele pode ser interpretado como dores do crescimento, né? Quando você está fazendo academia também, que você começa a sentir dores, é a dor do crescimento. A empresa cresce em receita e, ao mesmo tempo, a rotatividade de talentos críticos cresce junto, na mesma velocidade. Esse turnover, né, como é chamado dentro do RH, elevado, em especial de talentos-chave, ele pode custar para a empresa até 2 salários por ano. Esse é o custo visível. O custo invisível, a perda do conhecimento, a perda de agilidade em projetos, a perda de qualidade, o tempo de produtividade até a nova pessoa entrar, tudo isso é custo invisível e pode representar até 4 vezes mais do que o custo fixo. Então, o que nós estamos observando é que os gastos, né, com rescisão e novas contratações são apenas a parte visível do problema. Por trás tem uma cadeia de impactos que são menos visíveis e óbvios, como eu mencionei aqui. Agora, por que os talentos saem em empresas que estão crescendo? Essa foi a nossa primeira pergunta. E o que é muito comum a gente ouvir? Sobrecarga e burnout. O Brasil, ano passado, registrou recorde de afastamentos por burnout dentro das empresas. Acredito que vocês já possam ter tido contato com esse estudo. Foram quase 500 mil pessoas afastadas das empresas por problemas de saúde mental. O aumento de demanda gera pressão, longas jornadas, estresse, levando ao esgotamento profissional.
Segundo fator, falta de desenvolvimento de carreira. As empresas que estão crescendo focam em vendas e negligenciam o desenvolvimento das pessoas. A estruturação dos planos de carreira, fazendo com que as pessoas talentosas procurem um crescimento fora. Terceiro aspecto, mudança na cultura e no ambiente. Aquela empresa que tinha uma cultura familiar ou ágil, ela torna-se mais burocrática ou até mesmo impessoal. Isso gera em colaboradores, principalmente mais antigos, o sentimento de deslocamento. E isso causa também uma perda de identidade com a nova fase da empresa. Rotatividade. Quarto ponto, gestão ineficiente. A liderança não consegue acompanhar o ritmo de crescimento da empresa e muitas vezes não consegue fornecer o suporte adequado. Comunicação clara e transparente. Falta de feedback e gerando desmotivação nas pessoas. Inclusive, para essas falhas de comunicação, a Harvard chamou em seu último estudo do ano passado de a crise da comunicação institucional. Nós nunca tivemos tantos meios para nos comunicar e nunca nos comunicamos tão mal dentro das empresas. As pessoas têm o Asana, tem o Slack, tem o WhatsApp, tem o Teams, tem todas as ferramentas, tem vídeo. E vivemos uma crise de comunicação institucional dentro das empresas. Por que será que isso acontece com tanta facilidade, com tanta tecnologia nas nossas mãos? Quinto ponto, remuneração defasada. Empresas que crescem rápido precisam revisar planos de cargos e salários com a mesma rapidez que estão crescendo. Porque senão os salários ficam abaixo da média do mercado competitivo, as pessoas saem. Então esse dilema organizacional que vivemos não é à toa. E o impacto disso é a perda de conhecimento dentro da empresa, a queda de produtividade, pois novas pessoas contratadas levam até 6 meses para trazer produtividade para dentro da empresa, um custo financeiro altíssimo, ou seja, as empresas crescem em receita, mas e o lucro? Como está? Com custos de substituição que chegam a 3, 4, 5 vezes o salário anual. E quando a gente fala de talentos-chave, são normalmente cargos de liderança, que possuem um custo ainda mais alto para a empresa. E a rotatividade constante compromete a qualidade dos serviços e a continuidade de projetos estratégicos. Somente nas empresas pesquisadas no ano passado, o custo de reposição de pessoas passou de R$ 2.300.000. 500 empresas. Se a gente multiplicar por 3 ou 4, que é o custo invisível, vocês têm aí o tamanho do problema e nós estamos falando de 500 empresas. Por isso, esse ano, o turnover não é mais um indicador de RH, ele é um indicador financeiro. E isso está sendo debatido nas mesas de discussões de diretoria. O turnover hoje é um indicador financeiro e não mais um indicador de RH. E a empresa que trata o turnover ainda como indicador de RH está atuando lá na era das relações industriais ainda. Precisa se atualizar. E como reter talentos, então? Como engajar pessoas? Nós falamos em reter talentos por uma mera comodidade linguística, mas nós não gostamos dessa palavra. Porque ninguém gosta de ser retido. Não é verdade? Nós gostamos de ser engajados. Nós usamos retenção somente por convenção mesmo. Mas a palavra correta é engajar. Porque reter, a palavra reter por si só, ela já simboliza algo de segurar a pessoa. Então, não é o que nós defendemos. Porém, adotamos aí por conveniência. Enfim, como então engajar talentos no crescimento acelerado? As empresas precisam atuar estrategicamente para equilibrar os sistemas da gestão de pessoas. Quem já estudou o livro Gestão de Pessoas do professor Chiavenato sabe bem que a gestão de pessoas é composta por 6 processos macros: agregar, aplicar, desenvolver, monitorar,
recompensar e engajar. Ciclo contínuo. Esse é o encadeamento básico da gestão de pessoas, segundo Chiavenato. E, claro, a área de serviços de RH, que é o antigo DP. É o operacional do RH, que continua existindo também. Precisamos ter férias, o salário precisa ser pago, tudo isso precisa continuar acontecendo. Então, onde começa a grande diferença das empresas que engajam mais pessoas? Pegar o sistema fragmentado e integrar esses sistemas. Fazer com que o processo de recrutamento e seleção converse com o processo de onboarding, converse com o processo de desenvolvimento, de treinamento de pessoas, converse depois com a área de People Analytics, que vai monitorar as pessoas, converse com a área de recompensas. Agora, nós muitas vezes entramos em empresas que têm um processo de agregar excelente, fenomenal, fazem um processo de recrutamento e seleção com tecnologia, com pessoas engajadas, falando sobre a cultura da empresa. Quando você entra no onboarding, é um onboarding de um dia, você já é jogado no incêndio, né, no fogo. 2 dias depois, não tem clareza, não tem conexão e o processo está desconectado. Ou, às vezes, o processo de onboarding é até bem estruturado, mas aí você chega para fazer o seu PDI, seu plano de desenvolvimento individual, não tem. Claro. Ou, como eu mesmo já tive experiência, é um papel que você faz e entrega no RH para preencher burocracia. Não é uma ferramenta de desenvolvimento de fato. Então, o que nós observamos, que é o grande segredo das empresas referência em gestão de pessoas, começa conectando os subsistemas e garantindo que eles estejam conectados em ciclo contínuo. E a partir desses 6 subsistemas da gestão de pessoas, a metodologia diz: sempre que pensarmos em um subsistema, pensaremos nos 3 aspectos: pessoas, cultura e tecnologia. Ou seja, ao pensar em agregar pessoas, recrutamento e seleção, pensamos em pessoas, perfis, personalidades, traços, clareza. Pensamos em cultura. Como vamos mostrar a cultura da empresa no processo de recrutamento e seleção? Como vamos criar uma proposta de valor ao colaborador? Terceiro, tecnologia. Vamos usar um ATS? Vamos usar a inteligência artificial para fazer uma análise preditiva e medir qual é a taxa potencial de sucesso que essa pessoa pode ter nessa vaga? Pessoas, cultura e tecnologia juntas. O que nós vemos muitas vezes? Empresas que contratam ATS, que é o sistema de recrutamento digital, para quem não conhece, fantásticos, com análises preditivas e tudo mais. E a cultura da empresa é centralizadora, hierarquizada, paternalista. Como que você vai implementar uma ferramenta de alta tecnologia numa empresa que tem essa cultura? Então, a grande provocação da metodologia é essa. Pensar nos subsistemas e pensar nos 3 aspectos. E o primeiro pilar, o pessoas, ele traz justamente a alma da organização, o coração humano, o capital humano e o desenvolvimento integral. O que defende o pilar pessoas? Que nós, líderes, gestores de pessoas, precisamos cada vez mais ter uma compreensão profunda do indivíduo, do ser humano, a um nível individual. Necessidades, aspirações e estilos de aprendizado individuais. Segundo ponto, experiência do colaborador, a EX. Aqui nós chamamos de jornada personalizada. Um conceito criado, se eu não me engano, no MIT ou na Harvard, me fugiu, que foi muito bem aplicado para se pensar no ciclo do colaborador completo. Então, criar caminhos de desenvolvimento personalizados que reconhecem as trajetórias das pessoas. E hoje, com a inteligência artificial, é possível hiperpersonalizar de forma escalável. Terceiro aspecto, bem-estar integral.
As empresas, na época das relações industriais, estavam mais preocupadas com a segurança física das pessoas. Ergonomia, programas de mobilidade, ginástica laboral, esse tipo de coisa. A partir desse ano, no Brasil, tem uma nova norma, a norma regulamentadora número 1, a NR1, foi atualizada, passando a exigir das empresas o gerenciamento de riscos psicossociais também, dentro do programa de gerenciamento de riscos do RH. Ou seja, a legislação esse ano está mudando e está demandando das empresas a gestão de riscos psicossociais também. E essa não é uma mudança que vem de uma hora para outra, já é uma mudança que vem acontecendo gradativamente com as outras normas regulamentadoras que já existiam antes, como a NR17. Então, o bem-estar integral hoje representa o que há de mais avançado na gestão de pessoas. O bem-estar físico, mental, emocional, social e financeiro, como alavanca de performance sustentável. No pilar 2, cultura, o que ele defende? A identidade organizacional como coesão sistêmica. Cultura são o conjunto de valores, crenças e normas de uma empresa. Isso é o que nós estudamos. E uma empresa pode ter... e existem diferentes tipos de culturas. Cultura de silo, cultura centralizadora, cultura mais de mercado. Existem diferentes tipos de cultura. Então é muito importante ter uma definição clara da cultura da empresa e autêntica. Porque o que nós vemos muitas vezes são culturas que de fato não representam o dia a dia da empresa. Os valores estão lá na parede, respeito ao próximo. E aí a gente entra numa sala de reunião, as pessoas estão fofocando sobre um outro colega. Vários exemplos podem ser dados nesse sentido. Então, o que a gente defende no pilar cultura? Que, em primeiro lugar, a liderança é quem modela a cultura, e a cultura necessariamente começa de cima para baixo em uma empresa. Se o topo da liderança em uma empresa não age de acordo com a cultura, esquece. Ninguém mais vai agir. Então, a liderança modela a cultura e muitas vezes é a fonte da contradição cultural dentro das empresas. Então, a defesa aqui do pilar cultura é que se faça, de fato, uma definição clara e autêntica da cultura. E no pilar 3, tecnologia, o que é defendido na metodologia são os 3 aspectos. A automação, como uma forma de liberar o RH, a gestão de pessoas, das tarefas repetitivas e rotinas administrativas. O People Analytics, a ciência de dados de pessoas, uma ciência que foi evoluindo ao longo do tempo e hoje com a inteligência artificial é levada a um outro nível. E a personalização, facilitação de experiências em escala. Hoje, empresas com mais de 50 mil colaboradores conseguem personalizar no nível individual o aprendizado dessas pessoas, baseado até na atuação delas dentro dos sistemas da empresa, muitas vezes. Então, a personalização é um dos pontos mais importantes do pilar tecnologia. Então, no final do dia, a integração sistêmica é quando esses 3 pontos se tornam um. E aqui a gente tem 3 exemplos práticos de atuação. Então, por exemplo, quando a gente olha o indicador de retenção de talentos críticos, que nesse exemplo está de 80% versus 60% anteriormente. Em uma abordagem integrada e sistêmica, pensando em ter um processo de recrutamento transparente, uma cultura de confiança e aí sim um ATS inteligente. Esses 3 aspectos podem levar a um aumento de retenção de talentos-chave. Um outro ponto, desenvolvimento personalizado, aliado a uma cultura que tem valores organizacionais vividos na prática,
aliado a uma plataforma de learning, de aprendizado, um LMS, que facilite, isso sim, integrado, pode aumentar o nível de promoção interna dentro de uma empresa. Terceiro exemplo, o ENPS, o indicador criado pelo RH talvez há 5, 10 anos atrás, muito questionado ainda por talvez ser mal utilizado, porém, também, mesmo aspecto, para aumentar a satisfação do colaborador, foi aplicada uma abordagem sistêmica, feedback contínuo, pessoas, comunicação transparente dos líderes, a cultura de comunicação transparente, e aí sim o People Analytics, que vai dar os dados dessas pessoas. Então, a integração sistêmica é o grande segredo dessa metodologia. Vamos ver alguns dados. Aqui a fonte é o estudo de caso, que deu base, é um documento interno do Instituto Chiavenato, que deu base à metodologia PCT, está disponível dentro do livro Gestão de Pessoas. Mas hoje o que nós observamos dentro do recrutamento? Muitas empresas ainda atuam dentro do recrutamento tradicional. Você preenche uma vaga de forma genérica, não tem informações ou muitas informações sobre a cultura, ou não há honestidade sobre a cultura. Tipo assim, melhor eu não falar sobre a cultura da empresa agora, senão a pessoa não vai entrar. Já ouviram essa, né? E hoje, não é à toa que o turnover voluntário no Brasil chega até 50% em algumas empresas. Em um ano, a empresa troca metade das pessoas. Isso é inimaginável. Para vocês terem uma ideia, o nível aceitável de turnover do ponto de vista financeiro de uma empresa é no máximo 10% ao ano. E hoje no Brasil a média é de 32% para quem está bem e até 50% para quem está. O varejo, por exemplo, o varejo farmacêutico com o qual eu trabalhei, às vezes trocava 70% dos colaboradores de um grupo de lojas em um ano. Então, não existe continuidade quando se troca todo mundo todos os anos. O processo de agregar talentos sobre a perspectiva PCT conseguiu reduzir esse turnover voluntário a níveis mais aceitáveis de 13% a 16%. Ainda está acima dos 10%, que é o ideal, porém reduz muito em relação ao que nós temos em média no Brasil. Então o processo de contratação ele é uma descoberta mútua hoje em dia. O candidato também quer conhecer a empresa. O candidato também quer informações sobre a empresa. E não só o contrário. Então fazer perguntas para a empresa sobre como ela desenvolve as suas pessoas, quais são as ferramentas de gestão de pessoas, como é a cultura na prática da empresa, como são as reuniões, quais são as tecnologias disponíveis para eu realizar meu trabalho. Essas perguntas o candidato deve fazer também no processo de recrutamento. Não é mais ao contrário, é uma descoberta mútua. E as empresas hoje têm trabalhado com o conceito de employer branding, que é o conceito de marca empregadora. Por quê? O Brasil está com um nível baixo de desemprego e um nível alto de rotatividade. Então, cada vez mais empresas estão percebendo que se não trabalharem a sua marca empregadora da mesma forma que trabalham o seu marketing, as pessoas vão continuar saindo nesse nível aqui. Quando a gente fala de aplicar talentos, os primeiros 90 dias, que é o tempo de experiência, são essenciais. E nós defendemos que o onboarding ele deve durar 90 dias. Ah, vou ter que fazer reunião de onboarding durante 90 dias? Não. O onboarding estruturado em boas práticas globais, ele tem os 4 Cs. Conformidade, clareza, cultura e conexão. Ao entrar numa empresa, você precisa entender quais são as regras dessa empresa. Conformidade. Você precisa ter clareza sobre o seu papel, suas responsabilidades, o que é que esperam de você e o que é que você espera da empresa. Você precisa ter clareza sobre a cultura. E no onboarding é muito difícil empresas falarem de cultura.
Ou melhor, às vezes falam, mas não vivencia a cultura, que é o que já conecta com o quarto C, conexão. As empresas mais bem-sucedidas em onboarding criam agendas de conexão das pessoas nos primeiros 90 dias. Então existem as reuniões formais de onboarding e depois essa pessoa vai fazendo reuniões individuais com pares, com colegas, com peers que vão fazer o desenvolvimento dessa pessoa. Com isso, nós podemos reduzir o tempo médio para a produtividade de 6 para até 2 meses. Pessoas que passam por um onboarding através dos 4 Cs podem gerar resultado para a empresa antes dos 90 dias. E as startups e empresas mais ágeis já perceberam isso. Porque você contratar uma pessoa e, em média, hoje no Brasil, ela leva 6 meses para trazer um retorno para a empresa, façam as contas. O pessoal de contábeis é bom nisso, inclusive, né? Desenvolver talentos. Jornada contínua. O que era feito no treinamento tradicional? Um treinamento reativo, baseado no teu cargo atual e com habilidades técnicas, as hard skills. E muitas vezes as promoções acontecem também porque você é muito bom tecnicamente. E aí que está a origem dos problemas de liderança. Porque quem é muito bom tecnicamente não necessariamente é muito bom gerenciando pessoas. Porque muitas vezes não foi preparado para isso também. Então a gente vê nas empresas uma cultura de valorização das habilidades técnicas, a promoção com base em habilidades técnicas e os líderes chegando despreparados para lidar com pessoas depois que são promovidos. No desenvolvimento PCT, isso não acontece. Por quê? A pessoa recebe o aprendizado voltado não só para a sua vaga atual, mas para as suas próximas posições. Então eu tenho meu desenvolvimento para a minha vaga atual, mas eu quero ser um gerente de marketing. Então eu já começo a receber um treinamento sobre gestão de pessoas, sobre ser um gerente, sobre mentalidade gerencial, sobre pensamento crítico, resolução de problemas, sobre inteligência emocional para lidar com pessoas. Eu sei porque eu passei por essa situação. Eu fui um excelente analista de marketing. E quando eu fui promovido a gerente, eu não tive treinamento nenhum da empresa. E até mesmo a formação deixa a desejar um pouco no quesito de gerenciar, lidar com pessoas, entender de pessoas. Então esse é um grande desafio na área de desenvolvimento de talentos. Quando a gente aplica o desenvolvimento PCT, nós buscamos o nivelamento de conhecimento da empresa, gestão emocional e o bem-estar das pessoas e uma mentalidade de crescimento. E na área de monitorar talentos? O que mudou desde do RH tradicional? Bom, muitas vezes as decisões eram tomadas com base em achismos, né? Então, quem já teve a oportunidade de participar eventualmente de alguma reunião de avaliação de pessoas ou de desenvolvimento de pessoas, já pode ter escutado essa frase. Eu acho que o fulano não entrega o que deveria. Eu acho que a performance deste colaborador não está adequada. O achismo dentro da gestão de pessoas ficou para trás. Agora, a gestão humana estratégica é baseada em evidência e métricas. Então, o RH está conectado às métricas do negócio. Ele sabe qual foi o atingimento das métricas de negócio daquele colaborador. Por exemplo, se é um RH voltado para atender uma área de vendas de uma empresa. Esse RH está conectado ao resultado individual das pessoas. Sabe o atingimento de vendas, sabe o tempo que essa pessoa levou para atingir a meta, sabe qual é a consistência que essa pessoa atinge a meta. Então o RH está conectado com as métricas de negócio. E começa a aplicar algoritmos que com o tempo vão sendo desenvolvidos para trazer ações preditivas. Então nós vemos isso muito na área de vendas, em empresas que estão bem avançadas nesse sentido. A área comercial de empresas que estão adotando isso já usam essa análise preditiva e conseguem
trazer dados e prever quando um colaborador não vai atingir a meta nos próximos 3 meses. É claro que isso tudo é muito inicial e quando a empresa começa a implementar essa tecnologia, esse algoritmo, isso leva um tempo para amadurecer, mas muitas empresas já estão adotando esse modelo, conseguindo trazer as ações preditivas e o monitoramento em tempo real da performance das pessoas dentro das empresas. E na área de recompensar, o que mudou? A remuneração fixa, que é o salário fixo, que é a base, né? O que tem de diferente hoje é a transparência salarial, cada vez mais empresas publicando os salários nos seus sites, inclusive, trazendo a transparência salarial radical. E também os benefícios flexíveis, que é uma tendência que já está a realidade dentro da gestão de pessoas. Antes as pessoas recebiam cartões específicos, refeição, alimentação. Hoje em dia já existem tecnologias e empresas que oferecem o benefício flexível. O colaborador tem acesso àquele dinheiro e utiliza da forma que desejar. Vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, tudo isso que compõe a remuneração fixa. E o que entra de diferente? A remuneração variável, bônus, comissões, incentivos de curto prazo por trimestre, o PLR, participação nos lucros e resultados. E o que tem feito a diferença para engajar as pessoas, por incrível que pareça, também são as recompensas não financeiras, que são muitas vezes negligenciadas pelos líderes, têm baixo custo para a empresa e é uma das coisas que mais são valorizadas. Como, por exemplo, flexibilidade, trabalhar de casa alguns dias. Reconhecimento, todos nós gostamos de ser reconhecidos naquilo que somos, que estamos nos dedicando. Então, reconhecimento, desenvolvimento, bem-estar, tudo isso são recompensas não financeiras que hoje compõem o que a gente chama de EVP, que é a proposta de valor ao colaborador, Employee Value Proposition. Você cria a proposta de valor completa para o colaborador, incluindo todos esses aspectos. E o panorama atual que a gente vê nas empresas é cautela nos salários fixos e ênfase em benefícios flexíveis e incentivos de curto e longo prazo. Então, as empresas no Brasil esse ano tendem a fazer uma manutenção de salários fixos de 5% a 6%. Não deve passar muito disso a média. Porém, em remuneração variável e recompensas não financeiras, está havendo uma ênfase muito maior, porque é um ganha-ganha. E ao final, o último sistema, engajar talentos, experiência do colaborador. A abordagem tradicional era engajamento uniforme, todos trabalhando dentro de um mesmo modelo de trabalho, engajamento baseado em pausas, né, ou muitas vezes com mudanças dentro do escritório que os RHs trazem como um benefício, mesas de sinuca, sei lá, um fliperama, tudo isso achando que isso isoladamente vai trazer um benefício no engajamento e fazendo uma retenção reativa das pessoas. Né? Quando você pede para sair de uma empresa, aí vem uma proposta para você ficar. Aí vem uma contraproposta para você ficar. Porém, aí já é tarde demais. E aí, com base em engajar talentos, nós temos um indicador bem conhecido no RH, que é o ENPS, que é o Employee, é o Net Promoter Score do colaborador. E hoje a média nacional é de 37. É muito baixo. É muito baixo. Esse é o índice de satisfação das pessoas no trabalho em média no Brasil, em mais de 500 empresas pesquisadas. Então, o que nós defendemos? O engajamento excelente a partir de 50 no NPS, com personalização da experiência com o uso da inteligência artificial, flexibilidade e bem-estar integral, cultura no cotidiano e não na parede, retenção preditiva e aprendizado contínuo, os chamados upskilling e reskilling. Upskilling,
fazer o upgrade das suas qualificações com o uso da IA, com o uso de tecnologia. Reskilling. Essa função não existe mais. Vou fazer uma requalificação para uma outra posição. Então, isso é um fator determinante de engajamento. E empresas com engajamento excelente podem passar de NPS acima de 50. E aí eu trago uma pergunta que está em debate essa semana nas mídias. Empresas foram feitas para fazer pessoas felizes? Quem concorda que sim, levanta a mão, por favor. Quem concorda que não, levanta a mão, por favor. Por que eu trouxe essa provocação? Porque nós nunca tivemos empresas tão boas, né? As condições de trabalho em empresas de renome, elas avançaram, certo? Nós temos empresas hoje que têm ambientes de trabalho inovadores, culturas, com todos esses aspectos positivos que nós mostramos aqui. E nós nunca tivemos tantos afastamentos e tanta infelicidade no trabalho. Por quê? A ideia da felicidade corporativa. Benefícios generosos, flexibilidade, ambientes acolhedores. A evolução das condições de trabalho nas empresas aumentou e isso é inegável. Mas ainda assim a Gallup, a maior consultoria de RH do mundo, fez a pesquisa do ano passado e mais de 70% das pessoas afirmam estar desengajadas com o seu trabalho. Foram 84 mil respostas de todos os países. 70% das pessoas dizem, não estou engajada no meu trabalho. E 40% disse mais, estou infeliz no meu trabalho. Por que esse paradoxo? A felicidade virou meta dentro das empresas. A gente vê RH com o índice de felicidade no trabalho. Gerações inteiras educadas com o objetivo explícito de ser feliz. O que está corretíssimo. Porém, qualquer desconforto dentro da empresa passou a ser visto como uma falha do sistema. E não como uma parte inevitável da existência. O direito à felicidade no trabalho foi proclamado, como nós falamos aqui. Mas e o dever de sustentar essa felicidade no trabalho? Quem é que está trabalhando com isso? Algumas empresas estão confundindo ambiente saudável, seguro e com propósito com fazer pessoas felizes. E isso é muito perigoso, porque criar condições melhores de trabalho é uma agenda legítima e necessária. Mas o erro que nós estamos vendo é transformar isso em responsabilidade de preencher vazios existenciais que nunca pertenceram à natureza de uma empresa. A felicidade não se mede dentro da empresa. Não é um KPI. E, por favor, esqueçam isso. Ao transformar felicidade numa métrica corporativa, as empresas assumem um desafio que é impossível. Ser feliz no trabalho e na vida é responsabilidade primeira do indivíduo. A empresa prepara o solo e é responsável por isso. Clareza, respeito, cultura, autonomia real para você inovar, trabalhar. Mas cultivar a felicidade depende de cada um. Confundir solo com colheita é essa ilusão que nós estamos observando no mundo corporativo que sustenta boa parte desse dilema da felicidade corporativa e que mantém gerentes sendo terapeutas amadores que não são preparados para isso também. E com a atualização da NR1 e a entrada dos riscos psicossociais, isso vai ganhar uma proporção ainda maior. Lembre-se, saúde mental é problema... Opa, acho que eu desliguei. Lembre-se, saúde mental é um
uma responsabilidade de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico preparado para isso. Não é responsabilidade da empresa. A empresa é responsável por preparar o solo, por garantir que isso vá acontecer. Mas está havendo uma confusão muito grande nesse aspecto. E a gente achou pertinente trazer esse tema aqui, que é muito recente. O próprio Instituto Chiavenato tem algumas iniciativas que falam de felicidade no trabalho, porém, nós estamos repensando, porque está havendo uma confusão muito grande. Então, aqui são algumas provocações finais que, em resumo, as empresas podem ajudar as pessoas a serem mais felizes, mas elas não foram feitas para fazer as pessoas felizes. As empresas são feitas para gerar resultados, produtos e serviços que vão fazer a vida de pessoas melhor. Então, para finalizar, que empresas hoje no Brasil e no mundo são referência em gestão de pessoas? Nós trouxemos alguns cases bem atualizados aqui. A empresa referência em 2025 em desenvolvimento de pessoas foi a Sicredi. Ganhou o prêmio número 1 do GPTW. Por quê? Atingiu um índice de confiança do colaborador. Olha só o KPI. Índice de confiança do colaborador. Não é índice de felicidade no trabalho. É o quanto as pessoas confiam naquela empresa. 90% dos colaboradores da Sicredi confiam na empresa. Então eles atingem hoje o maior índice de confiança de colaboradores do Brasil. E eles pregam algo que é o desenvolvimento regional de pessoas. Eles desenvolvem a equipe do Nordeste de uma forma, a equipe do Centro-Oeste de outra, a equipe do Norte de outra, e isso traz uma proximidade. Eles têm hoje uma retenção, um turnover voluntário inferior a 10%. Segunda empresa, Magazine Luiza, gigante do varejo. Milhares de funcionários, reconhecida até hoje por sua cultura de família, apesar do seu tamanho. Forte digitalização humanizada. Eles têm um processo de digitalização que pensa em pessoas idosas, por exemplo. Porque nós falamos de digitalização, e a economia prateada? E os 50, 60, 70 a mais que estão cada vez mais ativos e usando as tecnologias. Então, é uma empresa que pensa nisso, além de ter uma forte política de inclusão e diversidade de pessoas. Eles estão, por exemplo, monitorando o índice de mulheres em posições de liderança e querem chegar a 50% em breve. Terceira empresa, referência para ser estudada em gestão de pessoas, a Natura. É uma referência em ESG já há muito tempo no Brasil e vem focando cada vez mais em renovar a sua cultura humanizada, focando na sustentabilidade e no bem-estar. E eles, vejam só, uma empresa como a Natura, teve uma taxa de rotatividade total consolidada no ano passado de 21%. São dados públicos, tá? Por isso estou divulgando. Teve uma taxa de rotatividade total de 21%. Tá alta para uma empresa como a Natura. E em jovens, eles divulgam a taxa de rotatividade por faixa etária também. Os jovens abaixo de 30 anos, a rotatividade o ano passado foi de 37%. E a geração Z especificamente ficou, em média, 9 meses dentro da empresa. Quarta e última empresa de exemplo, referência em gestão de pessoas, Itaú Unibanco, que, apesar dos eventos recentes de reestruturação que podem ser muito questionáveis sobre a conduta, o Itaú Unibanco ele mantém o menor índice de turnover voluntário dentre os bancos. O turnover de bancos já é muito menor. O Itaú tem o menor de todos. Hoje eles têm um turnover voluntário baixo para cargos de carreira, menos de 5%. Então, para esse contexto, a média de turnover aceitável para as empresas tem sido em torno de 10%.
No mercado geral brasileiro, em 2024, o turnover acumulado atingiu picos de 50%, como nós vimos, enquanto empresas estruturadas e premiadas mantêm uma mediana de 11,2%. Então veja a diferença de turnover em empresas que atuam com modelos mais estratégicos de gestão de pessoas. Então, no final das contas, transformar a gestão de pessoas é uma jornada contínua, não é um destino. É como a transformação digital, não é verdade? Tem muita empresa que faz, eu vou fazer um projeto de transformação digital. Transformação digital não tem data de início e fim. Ela é contínua. A gestão de pessoas também. Não é um projeto, é uma ciência, é uma área dentro da empresa que está arquitetando esse futuro. Então, se vocês querem dar o próximo passo no planejamento da gestão humana estratégica, esses são os 5 passos da metodologia de planejamento estratégico do Chiavenato. Primeiro, estruture a sua estratégia de gestão humana. Comece mudando o nome do RH para área de pessoas. Falar sobre isso aí. Por favor, por favor. Não, mas continua. Tá bom. Então, comecem mudando o próprio nome da área para pessoas e cultura, se for o caso, para gestão do talento humano. E alinhe os interesses dos seus stakeholders. Quem são as pessoas que você precisa gerenciar? Alinhe os interesses, conheça a estratégia do seu negócio, conheça os objetivos da empresa e aí sim cria a sua estratégia de gestão humana. Depois, direcione essa estratégia. Diagnóstico, intenção e plano. Terceiro, façam as escolhas necessárias. Detalhe cada um desses processos sobre a ótica PCT. Quarto, implementar e executar. É o mais fácil, né? É o mais difícil, na verdade. Priorizar, implementar o plano e executar a estratégia. E o quinto é garantir a governança e a sustentabilidade do seu plano com objetivos estratégicos e resultados-chave. Quem quiser aprofundar o tema, todo esse conteúdo está disponível na nova edição do livro Gestão de Pessoas. Então, quem tiver interesse de adquirir o livro hoje, pode apontar a câmera para o QR Code, escolha o livro de sua preferência. O que tem este tema da palestra de hoje é este que está aqui na capa. Ao preencher os seus dados no campo de observações, vocês podem colocar participei do evento em RP, que vocês irão receber o livro em casa autografado com uma dedicatória do professor Chiavenato. E vocês também podem usar o cupom exclusivo Chiavenato na USP RP para aplicar um desconto ali agora no carrinho. Eu vou deixar essa tela aqui enquanto a gente finaliza aqui o nosso evento. E o livro chega em casa também com um brinde exclusivo do Instituto Chiavenato. Então, é isso que nós tínhamos para compartilhar hoje. Nós esperamos ter provocado algumas reflexões interessantes sobre a gestão do talento humano. E eu passo a palavra ao professor para as considerações finais. Muito obrigado. Muito bom. Eu só quero fazer um pedido a vocês. Aqui está o nome. Gestão de pessoas, o novo papel da gestão do talento humano. Ainda somos conhecidos por RH no mundo, recursos humanos. Pessoas não são recursos organizacionais, são talentos dentro de uma organização. Então o nome RH, através do qual nós somos conhecidos ainda hoje, é o nome ultrapassado, antiquado, para aquilo que nós estamos fazendo hoje. Precisamos tirar esse RH, mudar o nosso nome. Então nós precisamos pensar no talento humano, e não nas pessoas. É no talento que elas têm que nós gerimos, desenvolvemos e tudo mais. Mas as pessoas são lideradas democraticamente. Então precisamos acabar com essa denominação antiquada. RH é um conceito velho. Precisamos pensar nos novos tempos.
mudar a denominação da nossa área. Vamos pensar a respeito? Que alternativas a gente poderia ter? Várias. Uma seria gestão do talento humano. Ou seja, gerimos o talento que as pessoas têm, mas elas são lideradas. Então, esse título de RH hoje está me incomodando. E muito. Já desde de 1999, Isso quando já, veio já se foi o há novo muito livro. tempo. Precisamos inovar. Essa denominação RH é antiquada para aquilo que nós estamos fazendo hoje. Leve isso em suas cabeças. Tá? Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, finalizando aqui a nossa apresentação, quem desejar entrar em contato com o Instituto Chiavenato, mais informações, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fiquem à vontade. Aqui são os contatos do Instituto Chiavenato. O site foi remodelado há poucas semanas também, é um convite aí para todos conhecerem. E até um próximo convite. Muito obrigado à equipe da FEA USP e sucesso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Sim, pode ser. Duas, uma. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uma pergunta. Estamos abertos aí, mais alguns minutinhos, no máximo duas perguntas, caso alguém queira pontuar alguma coisa para mim. Bom, primeiramente, meu nome é Carlos, gostaria de agradecer vocês pela palestra, que isso daqui é realmente uma palestra, e eu gostaria de entrar mais um pouco justamente no ponto da nossa geração, da geração Z, que é a geração que está com a maior taxa de turnover. Inclusive, eu estou fazendo um projeto sobre isso agora, por isso que casou muito bem essa palestra. Legal. E eu queria entender justamente, nessa ótica dos jovens se inserindo no mercado agora, como que se aplicaria, de certa forma, esse modelo PCT que vocês comentaram. Perfeito, Carlos. O que a gente observa com a nova geração e com os estudos? Muitas vezes a nova geração, e vocês têm mais propriedade até do que eu, entra nas empresas e vê líderes burnoutados, estressados, trabalhando 12 a 14 horas por dia, com o olho tremendo, tomando 5 copos de café. Quem quer ser assim? Isso gera alguma referência para alguém? Difícil. Então, o que nós observamos é que essa geração, ao entrar na empresa e verifica a liderança da empresa, como está, não gera um desejo de ser um líder. Tanto que, quando a gente pergunta para jovens da geração Z, você quer ser um líder dentro da empresa? A maior parte diz que não. Claro que existem exceções, recortes sociais, recortes geográficos que são diferentes, porém, em sua grande maioria, a gente vê que nós não estamos inspirando as novas gerações do jeito que as coisas estão hoje. Então, precisa haver uma mudança radical no modelo de liderança. Hoje, a maior parte dos gerentes, né, nas empresas é da geração dos millennials. Então, isso foi uma transição que ocorreu há pouco tempo. Porque até então era a geração X que ocupava a maior parte dos cargos gerenciais. Talvez aí já seja um começo de uma mudança. Porque a geração dos millennials foi a que também começou a trazer um pouco mais de questionamento para a forma como as coisas eram feitas dentro da empresa. Então eu vejo que hoje o jovem não quer, não vê uma referência nos líderes por toda essa situação de desgaste emocional que nós estamos vivendo. E por outro lado, para finalizar, eu vejo que muitos jovens da geração Z hoje estão voltados para o empreendedorismo e o empreendedorismo digital. Então, o maior desejo desses jovens
da pesquisa, por exemplo, é ter o seu próprio negócio. Então a gente percebe também que existe uma mudança de valores na geração e o que elas estão buscando não é um emprego em que elas fiquem 14 horas por dia e depois de 10 anos entrem em burnout, estresse, para competir a um cargo que talvez elas nem ganhem, né? Porque é assim a competição dentro da empresa. Então, eu acredito que o modelo PCT pode melhorar esse aspecto no que diz respeito a ter empresas que sejam realmente referência, em que você entre e fale, não, eu quero ser um líder aqui, porque aqui tem uma preocupação genuína com as pessoas, tem uma cultura que eu gosto, tem tecnologia para facilitar meu trabalho, eu não preciso ficar 12 horas por dia trabalhando aqui. Então, acredito que o método PCT tem o potencial de trazer mais equilíbrio para o ambiente de trabalho, enquanto mantém ou aumenta a produtividade, e isso pode ser mais atrativo para os mais jovens. E depois da geração Z já tem a geração alfa, né? Que são jovens aprendizes já. Ou tem em média 16 anos. Geração nativa digital mesmo. Que vai vir com um outro pensamento, um outro contexto, né? Então, esse é um tema bem importante. Acredito que essa mudança precisa acontecer para atrair mais jovens e que eles possam ficar dentro das empresas também, desejar isso, né? Perfeito. Muito obrigado. Valeu, Carlos. Boa sorte no estudo aí do turnover. Depois eu quero conhecer o estudo. A última pergunta? Boa noite, Boa tudo noite. bem? Eu sou a Glória, eu sou estudante de Gestão de Recursos Humanos na FATEC de Ribeirão Preto. Ah, que legal. E eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer a presença de vocês. Não quero ser puxa-saco, perdão pelo termo, mas eu faço meus trabalhos todos baseados nas obras do Chiavenato, então é muito, muito gratificante poder estar aqui. E eu tenho duas perguntas, uma mais objetiva, como uma curiosidade, e uma um pouco mais profunda, mais abstrata. Eu queria entender, não sei se é de vocês, o conceito de a tempestade perfeita. Eu queria entender a etimologia, de onde vocês tiraram esse conceito. E eu queria também entender, especificamente para o Idalberto Chiavenato, porque é uma inspiração pessoal para mim, algum fator específico, imagino que tenham vários, mas um específico que você entenda que te trouxe até aqui ou que te motivou a estar aqui e ter feito tantas obras e ter tanto destaque. Perfeito, Glória. Obrigado. Em relação à primeira pergunta, a tempestade perfeita ela é uma analogia do Instituto em relação às observações que foram feitas e a nuvem de palavras que a gente analisou das pessoas. Então, quando a gente iniciou esse questionário, a gente perguntou exatamente qual era o contexto que essas pessoas se viam, né? E muitas delas citaram essas 3 palavras como as principais. Então, é uma análise de nuvem de palavras, de sentimento, feita com essas pessoas. E veio a aceleração, muito pelo fato da tecnologia ter sido enfiada goela abaixo dentro das empresas, né? Então, foi o primeiro ponto que foi colocado. E isso trouxe metas irreais, trouxe questões que não eram atingíveis, trazendo ao segundo ponto, que é a pressão, sentido por alcançar essa meta irreal, empresas investindo milhares de reais em tecnologia e não tendo ROI, então veio uma pressão muito grande para se ter resultado de algo que realmente daquele jeito não se ia ter resultado, e por fim vem a erosão, que é a cultura da empresa se fragmentando devido a esse ponto. Então foi uma analogia que a gente fez aí com as pessoas que participaram desse estudo. E sobre o fator específico que motivou o professor a iniciar a gestão de pessoas, eu posso te dizer da história pessoal do professor que ele começou como músico. E é um excelente músico, pianista, e ele inclusive veio para São Paulo, de Viradouro para São Paulo, para ser regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então ele sempre se viu nessa posição de maestro, né? Gerenciar diferentes talentos, diferentes instrumentos. Então, pelo menos essa é a história que eu ouvi desde pequeno, que inspirou e motivou ele a gerenciar, a ir para a gestão de pessoas, né? E acredito que é isso, né? Aplicar a maestria em outra situação, entende?
Foi isso. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Maravilha, muito É bom. obrigada. Perfeita resposta. Que ótimo. É. Sucesso no seu curso de gestão de RH. Eu troquei a música pela administração. Foi o que aconteceu. Eu queria ser um regente orquestral, mas quando eu entrei na administração, eu abandonei a música completamente. Só do lado profissional, né? Porque em casa, como hobby, o professor continua tocando piano. Mas abandonou o lado profissional. Toca todo dia lá uma... Ah, ótimo então, pessoal. Obrigado. Tá, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer novamente pela participação do professor Dalberto Chiavenato, do Lucas Chiavenato, dos familiares, a todos que prestigiaram o evento, os professores que estão presentes aqui. Eu quero agradecer aos alunos e um bom retorno para o senhor e para todos vocês. E foi um prazer ter essa apresentação, essa palestra. Eu tenho certeza que todos aprenderam muito hoje aqui e estamos muito agradecidos com a vinda do senhor para cá. Muito obrigado, viu? Professor.